que eu acho do ódio de Caim por Abel? Eu acho que é o ódio tipo do Iago pelo Otelo. Assim, eu não concordo. Eu li o livro Caim do Saramago, né? Inclusive comentei ele na Folha na época que ele foi lançado aqui no Brasil. Acho que a interpretação do Saramago é uma interpretação bastante ressentida, típica no sentido de que o Caim representaria então a liberdade em relação a Deus e tal. Essa é uma possível interpretação, apesar de eu não achar, digamos assim, a mais interessante, mas tem muita gente que interpreta Caim como um representante de alguém que se revoltou contra a autoridade e tal. Eu acho mais interessante na dinâmica, né? A gente sabe que Caim e Abel eram filhos de Adão e Eva e então Abel, o sacrifício que o Abel fazia subia direto para o céu, o do Caim Deus não recebia bem, então ficava dando voltas e a fumaça apagava, alguma coisa assim. O fato é que o que acontece é que Caim mata Abel, como todo mundo sabe, quase virou samba, e o Caim mata Abel porque o Abel seria o queridinho de Deus, enquanto ele, Caim, traria uma espécie assim de sentimento de não ser tão amado quanto o irmão, de não ser tão reconhecido por Deus quanto o irmão. Eu acho que esse, digamos assim, usando a expressão do mundo junguiano, esse arquétipo de Caim e Abel, ele ilumina muito a questão de como é, às vezes, o ambiente familiar, ou às vezes o ambiente de trabalho, em que você convive com alguém que de alguma forma se revela melhor do que você, ou mais reconhecido do que você, ou mais amado do que você. E nesse sentido, eu diria que o Caim é uma espécie assim, de arquétipo de alguém que tem baixa autoestima, né? No sentido de que o Abel teria maior autoestima, ainda que eu tenho a impressão de que o grande protagonista da história de Caim e Abel, na verdade, é o Caim, porque o Abel é um coadjuvante que está ali fazendo a sua vida e o Caim começa a alimentar um ressentimento, um rancor e uma inveja do Abel, por conta do Abel ser mais amado por Deus, digamos assim, e, portanto, ele resolve eliminar o problema matando o Abel. Aí a gente vê, eu acho que também é interessante na história do Caim e Abel, como ações motivadas pelo ressentimento, pela inveja, pelo rancor, normalmente são ações que têm voo de galinha, né? No sentido de que, sabe aquela ideia muito antiga que às vezes aparece também no Fausto do Goethe, que é aquela ideia em que o demônio, Satanás ou o mal é sempre representado como algo que é incapaz de criar, né? Que é incapaz de realizar e que, portanto, é o terreno ideal para inveja, no sentido que então você vai invejar aquele que cria e que gera e que produz. E, então o mal é interpretado aí numa chave, tipicamente da tradição judaico-cristã e platônica, como algo que não é capaz de criar. E nesse sentido, o que o Caim faz, já que ele não é capaz de criar, ele não é capaz de criar nem boas soluções, porque ele resolve matar o Abel. E aí Deus vai perguntar para ele onde está Abel, né? E ele vai dizer, por acaso eu sou o guardião do meu irmão, e se ferra, claro, ele esqueceu que ele está ali no contexto em que Deus vê tudo, enxerga tudo, sabe até o que passa no seu coração. E é interessante porque essa expressão, por acaso eu sou o guardião do meu irmão, que ele está tentando escapar de algo que Deus já sabia que ele tinha feito, essa expressão, ela vai, guardião eu quero dizer, ela vai criar asas e tradição, na tradição judaica específica, a ponto de você dizer que quem é religioso é, na verdade, alguém que guarda a vontade de Deus, guarda os mandamentos de Deus, guarda o sábado, que você fala em hebraico, shomer. Então, a própria desculpa que o Caim dá é uma desculpa esfarrapada, um voo de galinha, a desculpa de uma alma que, na verdade, passou a vida inteira invejando alguém que era melhor do que ele, seu irmão Abel.